E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mundo do futebol brasileiro foi abalado nesta semana por uma notícia que vem circulando entre torcedores e jornalistas. Léo Jardim, goleiro que se tornou ídolo de parte da torcida vascaína, anunciou sua saída do Vasco. A decisão do jogador teria sido tomada após longas conversas com a diretoria, mas ainda pairam muitas especulações sobre os motivos exatos que levaram à decisão. Enquanto alguns sugerem que a questão financeira teria pesado, outros indicam que a busca por novos desafios em sua carreira internacional teria sido ponto determinante para que Léo Jardim decidisse encerrar seu ciclo com a camisa cruz-maltina. A saída de um goleiro tão sólido e identificado com o clube abre um burburinho intenso entre os fãs, que se dividem entre tristeza, compreensão e especulação sobre seu destino. Além disso, o timing da saída é questionável, considerando que o Vasco ainda enfrenta competições importantes e a presença de um goleiro de confiança poderia ser decisiva em momentos críticos do campeonato. No mercado do futebol, decisões como essa costumam gerar um efeito dominó, influenciando negociações de outros clubes, reforçando que a saída de Léo Jardim pode ser apenas a ponta do iceberg de movimentações iminentes. Nos bastidores, os rumores sobre o futuro do goleiro começaram a se intensificar desde o início da temporada, quando surgiram primeiras especulações sobre propostas de clubes do exterior interessados em contar com Léo Jardim. A relação do jogador com a torcida sempre foi marcada por respeito e profissionalismo, mas a vontade de buscar novos horizontes parece ter sido mais forte. Fontes próximas à diretoria indicam que houve uma tentativa de convencê-lo a permanecer, oferecendo melhorias contratuais e maior protagonismo, mas Léo Jardim teria sido firme em sua decisão. A saída, portanto, não configura um rompimento conturbado, mas sim uma transição planejada, ainda que envolta em mistério sobre seu destino. Torcedores se dividem entre o desapontamento de perder um ídolo e a expectativa por notícias sobre qual clube poderá abrigar o goleiro na próxima temporada. Entre especulações, alguns afirmam que times europeus, especialmente da França e Portugal, estariam monitorando de perto a situação, o que deixaria o mercado brasileiro em alerta. Esse cenário cria um clima de tensão e expectativa, onde cada informação vazada é amplamente discutida em redes sociais e canais esportivos, fomentando o burburinho que envolve a saída de Léo Jardim do Vasco. Além do impacto imediato na torcida, a saída de Léo Jardim também coloca pressão sobre a diretoria do Vasco, que precisa agir rápido para repor a posição de goleiro titular. Rumores sobre possíveis substitutos surgem a todo momento, mas nada foi confirmado oficialmente. Alguns apontam que a busca poderá envolver atletas experientes do mercado nacional, enquanto outros apostam na promoção de jovens das categorias de base, estratégia que sempre foi valorizada pelo clube em momentos de transição. A indefinição alimenta o burburinho, com torcedores especulando sobre quem seria capaz de substituir um jogador de referência como Léo Jardim, conhecido por defesas decisivas e segurança no gol. A saída também levanta questionamentos sobre o planejamento da diretoria e a capacidade de manter o elenco competitivo, principalmente diante de competições acirradas que exigem regularidade e consistência em todas as posições. No contexto atual, cada decisão passa a ser observada com lupa, e o nome de Léo Jardim se transforma em referência e parâmetro para medir futuras escolhas. O clima de incerteza, somado à nostalgia e ao carinho pelo goleiro, mantém o tema vivo nos fóruns, redes sociais e programas esportivos. Analistas esportivos começaram a levantar hipóteses sobre os impactos táticos que a saída de Léo Jardim pode gerar. A confiança de um goleiro titular reflete diretamente no desempenho defensivo do time, e a adaptação de um novo atleta, seja contratado ou promovido da base, será um processo delicado. A defesa do Vasco, acostumada à liderança e experiência de Léo Jardim, precisará reajustar-se rapidamente, enquanto os treinamentos passam a ser monitorados com atenção redobrada por torcedores e imprensa. O burburinho sobre possíveis candidatos ao gol é intenso, com nomes surgindo de diferentes regiões do país e até do exterior, ampliando o espectro de especulações. Esse contexto cria uma narrativa que mistura ansiedade, expectativa e curiosidade, reforçando o clima de rumores que permeia a saída de Léo Jardim.
Para muitos, essa movimentação é um lembrete de como o futebol é imprevisível, e como decisões individuais podem repercutir de forma significativa na trajetória de um clube histórico como o Vasco, sempre com repercussões dentro e fora de campo. Dentro da própria equipe, a saída de Léo Jardim também mexe com o ambiente interno. Jogadores e comissão técnica já demonstraram surpresa e respeito pela decisão, mas agora precisam se reorganizar e discutir estratégias para enfrentar a temporada sem um goleiro que era referência e líder. Rumores indicam que algumas conversas internas foram iniciadas para identificar talentos capazes de assumir o posto, mas nada ainda foi oficialmente decidido. O clima de expectativa também é sentido pelos torcedores, que aguardam ansiosamente por comunicados formais, mas enquanto isso, cada rumor se espalha rapidamente, aumentando a especulação e fomentando discussões acaloradas em redes sociais, grupos de WhatsApp e canais esportivos. Essa combinação de emoção, incerteza e especulação cria um cenário típico de bastidores do futebol, onde decisões individuais geram repercussão imediata e alimentam teorias sobre o futuro. Ao mesmo tempo, a saída de Léo Jardim desperta interesse de clubes que observam oportunidades de mercado. A experiência e a qualidade do goleiro despertam atenção, e rumores sobre propostas já começaram a circular, alguns indicando valores significativos que poderiam envolver transferência internacional. A possibilidade de Léo Jardim se transferir para o exterior adiciona mais uma camada de especulação, já que clubes europeus costumam valorizar goleiros brasileiros com histórico consistente e desempenho seguro. Além disso, o timing da saída sugere que negociações já poderiam estar em andamento, embora nada tenha sido confirmado oficialmente. A torcida, enquanto isso, acompanha cada detalhe com atenção redobrada, tentando prever qual será o próximo passo do jogador e como isso impactará o futuro do Vasco. O clima de expectativa é palpável, e cada notícia vazada ou rumor amplificado nas redes sociais contribui para manter o burburinho ativo, mostrando que a saída de Léo Jardim é muito mais do que uma simples decisão contratual. Em paralelo, a mídia esportiva se movimenta para explorar todos os ângulos do caso, com programas esportivos, comentaristas e jornalistas destacando possíveis cenários para o futuro do goleiro. Cada entrevista, postagem e comentário de Léo Jardim ou de membros da diretoria gera interpretações diversas, aumentando a tensão entre torcedores e especialistas. A cobertura intensa reflete não apenas a importância do jogador para o Vasco, mas também o interesse geral do mercado esportivo em decisões desse tipo. As especulações se multiplicam, e a narrativa se constrói com detalhes que, mesmo não confirmados, são amplamente discutidos, reforçando a aura de mistério e burburinho em torno do futuro de Léo Jardim. Essa combinação de fatores mantém a atenção voltada para cada movimento, fazendo da saída do goleiro um dos temas mais comentados do momento no futebol brasileiro, com repercussões que certamente se estenderão nas próximas semanas. Finalmente, a saída de Léo Jardim é um capítulo que combina emoção, expectativa e especulação, típico do futebol brasileiro, onde decisões individuais reverberam por clubes, torcedores e mercado. A cada rumor, seja sobre propostas do exterior, interesse de clubes nacionais ou adaptações internas, a narrativa se torna mais complexa e envolvente. Para a torcida, resta acompanhar e debater, entre esperança e nostalgia, o desfecho dessa história. A movimentação de Léo Jardim serve como lembrete de que o futebol é imprevisível, e que os bastidores, muitas vezes, são tão intensos quanto o jogo em campo. O clima de expectativa e rumor que envolve sua saída continuará a dominar discussões em redes sociais, fóruns e programas esportivos, criando uma narrativa que mistura paixão, curiosidade e análise, mantendo todos atentos aos próximos capítulos dessa movimentação. A história do goleiro com a camisa do Vasco entra em um novo momento, e a comunidade esportiva acompanha cada detalhe com olhos atentos, enquanto especulações e possibilidades seguem circulando, reforçando a intensidade do burburinho. A narrativa sobre Léo Jardim se aprofunda nos rumores que surgem após o anúncio de sua saída do Vasco, destacando a movimentação do mercado e a repercussão entre torcedores, clubes e comentaristas esportivos. Desde o momento em que a notícia começou a circular, redes sociais se tornaram verdadeiros laboratórios de especulação, onde cada detalhe é analisado, interpretado e amplificado, criando teorias sobre o destino do goleiro.
Entre boatos de propostas internacionais e interesse de times nacionais, cada informação vazada aumenta a ansiedade da torcida e a curiosidade do público, que tenta antecipar o próximo capítulo. A saída de Léo Jardim não é apenas uma decisão individual, ela desencadeia uma cadeia de especulações envolvendo transferências, estratégias de contratação e até movimentações da própria diretoria do Vasco, que precisa lidar com a pressão de substituir um goleiro de qualidade reconhecida. Com isso, a narrativa se mistura entre fatos confirmados e rumores, e cada entrevista ou declaração se torna combustível para discussões acaloradas. A intensidade do burburinho é reforçada por jornalistas e comentaristas, que acompanham cada sinal do jogador e do clube, alimentando uma atmosfera de expectativa que mantém o tema no centro das atenções do futebol brasileiro, tornando o caso de Léo Jardim um dos assuntos mais comentados do momento. Nos bastidores, fontes indicam que Léo Jardim teria recebido contatos de clubes europeus, especialmente de ligas que valorizam jovens goleiros brasileiros com histórico de desempenho seguro. Ainda que nada tenha sido confirmado oficialmente, o simples rumor de propostas internacionais aumenta a tensão em torno de sua saída, gerando debates entre torcedores, especialistas e a própria imprensa. A possibilidade de um destino no exterior cria uma narrativa de ascensão e oportunidade, que se contrapõe à nostalgia de deixar o clube que ajudou a consolidar sua carreira. Enquanto isso, dentro do Vasco, há movimentações discretas para encontrar um substituto à altura, seja por meio de contratações ou promovendo talentos da base, mas a indefinição alimenta ainda mais o burburinho. Cada passo do jogador e da diretoria é observado de perto, e comentários em redes sociais se transformam em análises de possíveis cenários, combinando emoção, expectativa e especulação. A história de Léo Jardim passa a ser contada tanto pelos fatos concretos quanto pelas interpretações, reforçando a ideia de que, no futebol, rumores e verdades muitas vezes se entrelaçam, criando uma narrativa intensa e imprevisível. A repercussão da saída de Léo Jardim também provoca discussões sobre o impacto tático que isso terá no Vasco. Analistas especulam sobre como a defesa precisará se adaptar à ausência de um goleiro experiente, conhecido por segurança e liderança, e como a comissão técnica lidará com a pressão de manter o desempenho do time em competições importantes. Rumores sobre possíveis candidatos ao gol surgem constantemente, com nomes nacionais e internacionais circulando em diferentes veículos de comunicação, reforçando a expectativa sobre a escolha da diretoria. Essa indefinição cria um clima de ansiedade entre torcedores, que debatem sobre a capacidade do clube de substituir um jogador de referência e sobre como essa decisão pode influenciar o futuro da equipe. Além disso, a saída de Léo Jardim é interpretada como um indicativo de que mudanças mais amplas podem estar por vir, tanto no elenco quanto na estratégia do clube, aumentando ainda mais o burburinho. Cada nova informação, mesmo que parcial ou não confirmada, alimenta teorias, discussões e análises, transformando o tema em um verdadeiro fenômeno de especulação esportiva que envolve não apenas o Vasco, mas toda a comunidade do futebol brasileiro. Enquanto os rumores se espalham, a torcida se divide entre tristeza, compreensão e expectativa. Alguns lamentam a perda de um goleiro que conquistou respeito dentro e fora de campo, enquanto outros enxergam a saída como uma oportunidade para o clube renovar e descobrir novos talentos. Redes sociais se tornam palco de debates acalorados, com opiniões sobre possíveis destinos de Léo Jardim e sobre a estratégia do Vasco diante da ausência do jogador. A especulação ganha força com cada detalhe que surge nos bastidores, seja sobre contatos de outros clubes, negociações ou estratégias internas, mantendo o burburinho ativo. Jornalistas e comentaristas esportivos também contribuem para essa atmosfera, analisando cada movimento e criando narrativas que misturam fatos, interpretações e suposições. Essa combinação de elementos transforma a saída de Léo Jardim em um evento de repercussão contínua, onde a linha entre notícia e rumor se torna tênue, mantendo a atenção de torcedores e mídia constantemente voltada para o desfecho da história. O caso evidencia como decisões individuais no futebol podem desencadear ondas de especulação e emoção que reverberam muito além do campo, impactando o clube e toda a comunidade esportiva. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Além das especulações sobre destino e substituição, a saída de Léo Jardim gera discussões sobre impacto emocional dentro do elenco.
Jogadores que compartilhavam o dia a dia com ele demonstram respeito, mas também precisam se adaptar à ausência de uma liderança que influenciava o ambiente do vestiário. Rumores indicam que a comissão técnica iniciou conversas para preparar jovens talentos ou avaliar possíveis contratações, mas ainda não há decisões oficiais. Esse clima interno de expectativa se reflete externamente, alimentando ainda mais os debates e o burburinho nas redes sociais. Cada declaração, gesto ou entrevista passa a ser interpretada, criando uma narrativa contínua sobre o futuro do clube e sobre como a saída de Léo Jardim poderá impactar resultados e estratégias. A combinação de incerteza, emoção e especulação cria um cenário típico de bastidores do futebol, onde decisões individuais ganham proporções enormes e se transformam em tema de análise constante. Torcedores, jornalistas e especialistas acompanham cada movimento com atenção redobrada, tornando a saída do goleiro um dos assuntos mais quentes do momento no futebol brasileiro. No mercado esportivo, rumores sobre o interesse de clubes internacionais se intensificam a cada dia, com especulações sobre valores de transferência, duração de contrato e até possíveis competições nas quais Léo Jardim poderia atuar. Embora nada tenha sido oficializado, o simples burburinho cria expectativa, ansiedade e debate, tornando o jogador protagonista de uma narrativa que mistura oportunidade, carreira e legado. A cobertura midiática aproveita cada detalhe, analisando possibilidades e repercussões, e as redes sociais amplificam as discussões com intensidade, fomentando teorias sobre o futuro do goleiro. Paralelamente, a diretoria do Vasco se vê pressionada a apresentar soluções rápidas para a posição de goleiro titular, enquanto rumores sobre substitutos se multiplicam. Esse cenário de especulação constante transforma a saída de Léo Jardim em um caso emblemático do futebol moderno, onde decisões individuais repercutem amplamente e cada passo é acompanhado de perto por torcedores, jornalistas e clubes interessados. A narrativa construída em torno do goleiro segue crescendo, mantendo todos atentos às próximas movimentações e reforçando o clima de burburinho e expectativa. Enquanto a história se desenrola, o impacto da saída de Léo Jardim vai além do campo, envolvendo emoções de torcedores, análises da mídia e movimentações do mercado. Cada rumor, cada comentário e cada entrevista contribuem para a narrativa em constante evolução, onde o destino do goleiro se torna objeto de debate, especulação e curiosidade. A torcida acompanha cada detalhe, tentando antecipar cenários e imaginar o futuro do clube sem seu goleiro titular, enquanto jornalistas exploram cada ângulo possível, ampliando o burburinho. Essa combinação de fatores cria uma atmosfera de intensa expectativa, típica do futebol brasileiro, onde decisões individuais podem desencadear repercussões amplas e prolongadas. A saída de Léo Jardim é assim transformada em um verdadeiro fenômeno de especulação, lembrando que o futebol não se constrói apenas dentro das quatro linhas, mas também nos bastidores, nas redes e na imaginação de todos que acompanham a história. Ao mesmo tempo, a narrativa sobre Léo Jardim mantém viva a lembrança de seu legado no Vasco, relembrando defesas decisivas, atuações consistentes e o respeito conquistado com a torcida e colegas de clube. Enquanto os rumores sobre seu futuro continuam, a memória de sua passagem pelo clube se mistura às especulações sobre onde atuará, criando uma narrativa híbrida que combina emoção, expectativa e análise. Cada atualização, cada nova informação sobre possíveis destinos e contratações aumenta a tensão e a curiosidade, alimentando discussões intermináveis em redes sociais, fóruns e canais esportivos. O clima de burburinho em torno do goleiro mostra como o futebol é imprevisível e como decisões individuais podem gerar repercussões que vão muito além do campo, envolvendo mercado, torcida e mídia. Assim, a saída de Léo Jardim se consolida como um dos eventos mais comentados e debatidos do futebol brasileiro recente, mantendo todos atentos ao desenrolar dessa história e às próximas movimentações que certamente virão. Por fim, a saída de Léo Jardim do Vasco marca um momento de transição, especulação e expectativa, onde rumores e análises caminham lado a lado, criando uma narrativa envolvente para torcedores, jornalistas e clubes. Cada detalhe sobre o futuro do goleiro, sobre possíveis substitutos e sobre estratégias do Vasco é acompanhado de perto, alimentando discussões acaloradas e teorias sobre o desfecho da história. O clima de incerteza e curiosidade é típico do futebol brasileiro, onde decisões individuais reverberam amplamente e se transformam em tema de debate contínuo.
Enquanto os rumores sobre destinos internacionais ou nacionais seguem circulando, a memória e o legado de Léo Jardim no clube se consolidam, reforçando a importância de sua passagem. A narrativa construída em torno de sua saída é um exemplo claro de como o futebol mistura emoção, especulação e estratégia, mantendo todos atentos e engajados em cada novo capítulo, e mostrando que o burburinho envolvendo um jogador de destaque é tão intenso quanto qualquer partida em campo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.